E aí pessoal, eu me chamo Fernando e existe uma doença que já levou muitos produtores a perderem quase todo o seu plantio de pimenta do reino em pouquíssimo tempo. Inclusive, já fez com que a economia de muitas cidades levasse um golpe muito grande. Inclusive, uma delas aqui no Pará, chamada de Tomeaçu, na década de 70, levou um grande golpe por causa dessa doença. Essa doença é a chamada fusariose. E na cultura da pimenta do reino, sem sombra de dúvida, essa é a doença que mais preocupa os produtores, porque eles sabem que uma vez essa doença no pimental, você pode ter um grande prejuízo no seu plantio. Então hoje nesse vídeo eu quero te mostrar quais são os sintomas que você pode observar na sua pimenteira do reino, no seu plantio, para identificar se ela foi ou não infectada pela fusariose. Mas antes, gente, eu gostaria de avisar vocês que as mudas de pimenta do reino aqui no ProMudas já estão com as encomendas abertas. Você pode entrar em contato conosco por meio desses números aqui, por meio desse WhatsApp ou por esses números para ligações, e você pode encomendar sua muda. Elas estão em produção nesse momento, inclusive vários vídeos aqui do nosso canal mostram como é a produção passo a passo das nossas mudas, e elas ficarão prontas a partir de janeiro de 2024. Então eu recomendo fortemente que você entre em contato conosco o quanto antes para poder garantir a sua muda e a variedade da muda que você deseja. Produzimos aqui muitas variedades. Então entre em contato conosco o mais breve possível para garantir a variedade que você deseja. Antes de vermos os sintomas, é muito importante que você saiba que existem duas fusarioses que atacam a pimenta do reino. Uma delas é causada pelo fungo chamado de Fusarium oxysporum. A doença causada por esse fungo muitas vezes é chamada pelo produtor como murcha amarela, por causa do sintoma que ela causa, de uma espécie de amarelecimento, uma cor brilhante amarela que as folhas ficam quando infectadas por essa fusariose. E a outra é a causada pelo Fusarium solani, que muitas vezes é uma doença chamada como podridão das raízes, secamento dos ramos ou mal de mariquita. Que é um nome muito estranho para uma doença, né? Mas apesar de engraçado o nome, a doença em si não tem nada de engraçado, porque ela já devastou na casa das dezenas de milhões de plantas desde quando ela foi identificada lá na década de 70. E aqui nesse ponto eu gostaria de abrir um parênteses. Essa doença, a fusariose, ela é causada por um fungo com esse nome, Fusarium solani. E o nome completo, vamos dizer assim, desse fungo é esse daqui, ó, Fusarium solani FSP Piperis albuquerque. E Albuquerque se refere ao nome do pesquisador responsável por identificar essa doença. E Albuquerque é esse senhorzinho aqui, ó, que por acaso o nome dele é Fernando também, e por acaso ele é meu avô. Que também era agrônomo. É o Fernando Albuquerque, agrônomo, como eu também sou Fernando Albuquerque, agrônomo. Inclusive, nossa família tem meu pai também, que é Fernando Albuquerque, também agrônomo, e como vocês podem perceber, somos uma família pouco criativa em relação a nomes e escolha da profissão. Então, entre outras palavras, o meu avô foi o responsável, claro, com a sua equipe, pela identificação desse fungo tão importante na cultura da pimenta do reino. Bem, fechado parênteses, vamos continuar o nosso assunto. Então, nesse vídeo, nós iremos falar sobre o Fusarium solani, tá? Porque é ele que tem mais impacto, que já causou muito mais danos aos pimentais aqui no Brasil. Então, existem duas zonas de infecção por onde o fusário pode penetrar na planta, o Fusarium solani. Pode ser por meio das suas raízes ou pode ser por meio dos seus ramos. Então, dependendo de onde ele penetra na planta, ele vai causar uma série de sintomas específicos. Bora começar então por quando ele infecta a pimenteira do reino por meio das raízes. O que acontece? Quais são os sintomas? Então vamos lá. Nas folhas, primeiro, elas ficam mais amareladas. Elas perdem um tom de cor verde escura e começam a ficar amareladas. Elas começam, inclusive, também a ficar mais molengas, flácidas, justamente porque elas perdem aquela turgidez. Então elas ficam moles, ficam meio fechadas para baixo. E claro, vai chegar um momento em que elas começam a cair. Elas caem prematuramente. Muitas vezes, antes mesmo de ter aquela aparência totalmente seca, elas já começam a cair. Esse é um sinal do Fusarium agindo. E com as quedas das folhas, a gente também observa a queda dos galhos. Esses galhos, os chamados plagiotrópicos, os galhos de produção, os galhos onde surgem os cachos da pimenteira do reino, eles também começam a secar. Eles começam a ficar mais frágeis e começam a ficar quebradiços. Então eles também começam a secar e cair. A planta começa a se desmontar. Lá nas raízes, o local onde a gente não enxerga geralmente no plantio, surge um sintoma muito interessante, que é o número de radicelas menor. Radicela, gente, é uma estrutura das raízes bem pequena. É como se fosse
uma raiz bem fininha. Só que apesar de fininha, ela é muito importante, porque são as radicelas que têm maior participação na absorção de água e nutrientes para a planta. Então, quanto menor o número de radicelas presentes nas raízes, e esse é o caso de uma pimenteira infectada por fusariose, menor a capacidade da planta de absorver recursos do ambiente. Então, por isso que a pimenteira do reino começa a crescer mais lentamente, começa a apresentar uma aparência de que está fraca. Então, o número de radicelas diminui com a infecção do Fusarium solani. E o sintoma mais evidente nas raízes é a formação de manchas escuras. Na raiz, você começa a ver um ponto escuro que vai se alastrando por todas as raízes a partir dele. E esse avanço dessa mancha acontece não só na casca, mas também acontece no interior da planta, no interior das raízes. Quando você corta uma raiz infectada por fusário, você observa que os vasos condutores de seiva, eles acabam ficando todos enegrecidos. Elas ficam, inclusive, com o seu interior mais mole, mais flexível, como se estivesse líquida. E ela também, dependendo do grau de infecção, ela pode apresentar uma espécie de líquido, um exudado que nós chamamos, um líquido parecido com piche. Sabe aquele material usado na construção de estradas? Aquele material de cor negra, né? Então ela começa a ficar com essa aparência e com esse líquido se formando. E essa mancha, à medida que a doença vai avançando, ela pode sair do solo, ou seja, sair das raízes, e começa a avançar também para os ramos ortotrópicos, para os ramos que ficam ligados ao tutor. Você começa a ver um avanço dessa mancha negra ao decorrer do ramo, que pode sair do solo até atingir cerca de 10, 20, 30 centímetros de altura. Então você vê numa planta infectada com um grau avançado de infecção, essa mancha avançando pelo ramo ortotrópico desde a sua base. Esse aí é um fortíssimo sinal de que a planta já está em estágio avançado de infecção por Fusarium solani. E assim, gente, eu não preciso nem falar que quando a planta já está com essas infecções nesses graus de manchas avançadas, ela já está comprometida. Ela já tem seu crescimento comprometido, ela já tem sua produtividade de frutos comprometida e ela, em pouquíssimo tempo, vai morrer. Agora, quando a infecção acontece por meio dos ramos, como é a série de sintomas que acontece na pimenteira? Bem, quando acontece pelos ramos, geralmente essa penetração ela acontece nos nós. Na pimenteira do reino, temos os nós e os internoides, que são a parte entre os nós. Então a infecção acontece geralmente nos nós. Quando a infecção acontece então nos nós, nos ramos, a planta pode estar vigorosa como for, mas ela começa a manifestar sintomas de enegrecimento próximos ao nó. E esse enegrecimento, essa mancha negra, né, ela vai avançando ao longo dos internoides e ao longo de todo o ramo. E novamente, a gente pode observar com o avanço da doença aquele exudado, aquele líquido que eu falei para você que parece um piche, sendo formado e sendo expulso pela planta. Geralmente, essa expulsão desse líquido acontece mais na base da planta, tá? Então você tem aí uma planta infectada por Fusarium solani por meio do ramo, apresentando esses sintomas de avanço das manchas negras, partindo dos nós, e o exudado sendo liberado pela base da planta. E claro, como consequência, a planta já começa a apresentar aquela fragilidade no seu crescimento, aquela aparência de fraqueza, de crescimento mais lento, de produtividade menor, enfim, começa a apresentar os sintomas de uma planta comprometida no seu crescimento e produção de frutos. Agora é interessante, uma vez essa planta infectada, não tem mais jeito, ela vai morrer. Só que pode ser que ela demore alguns poucos meses para morrer ou alguns anos para morrer. E nesse meio tempo, pode ser tentador você permanecer com essa planta dentro do seu plantio, dentro do seu pimental. Porque, Fernando, ela está baqueada, ela está fraca, mas ela está produzindo, deixa ela lá. O que ela der tá bom. Eu não vou mais adubar, não vou mais irrigar, não vou dar mais nenhum trato cultural nela. O que ela der é lucro. Não é bem assim que funciona, meu amigo. Se eu fosse você, eu tirava ela o quanto antes. Sabe por quê? Uma vez essa planta infectada pelo fungo Fusarium solani, ela se torna uma fonte de inóculo. Entre outras palavras, é de lá dessa pimenteira do reino que o fungo pode se espalhar para as plantas saudáveis no seu plantio. É de lá que os esporos, que são as estruturas de disseminação, de propagação do fungo, podem ser espalhadas pelo seu pimental. E aí você acaba perdendo não só uma única planta que foi inicialmente infectada, mas várias plantas, justamente porque você ou não identificou essa doença cedo, ou então você optou por deixar aquela planta infectada no seu pimental. E aí você perdeu muitos pés quando poderia perder apenas um único pé doente. Então,
É muito importante que você entenda essa série de sintomas que eu falei para você no vídeo, para que, ao identificar essa pimenteira do reino doente no seu pimental, arranque ela, infelizmente, o quanto antes, para que você não corra o risco de perder mais plantas desnecessariamente. Esses, então, gente, foram os sintomas que uma pimenteira do reino infectada por Fusarium solani apresenta no seu plantio. Eu recomendo fortemente que você tire um print dessas imagens, dessas fotos que nós mostramos aqui, para que você possa levar para o seu pimental e reconhecer caso você observe algum sintoma como esse nas suas plantas. E aqui, gente, eu vou deixar uma recomendação para você, que é deste vídeo onde falamos sobre a principal forma de propagação do fusário. Na verdade, a principal forma de propagação do fusário, de nematóides, de vírus, que são mudas de pimenta do reino de péssima qualidade. Aqui você irá aprender a fugir dessa armadilha, eu te garanto. Assista este vídeo porque faz muita diferença para o sucesso do seu plantio de pimenta do reino. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.